No Instagram, o internauta, né, que acompanha o nosso trabalho, Daniel Cunha, sugeriu da gente fazer, a partir da votação popular, as 12 jogadoras para Tóquio 2020. Vou tomar uma aguinha só porque eu sei que o suspense tomou conta aí do programa. E Cacá, a gente teve assim, uma participação muito legal das pessoas, a galera respondeu nos comentários abertos, respondeu na enquete que a gente colocou, né, que a gente montou, e a gente já comenta aqui sobre por que nós escolhemos, por exemplo, Fabíola, Roberta, Macris e Dani Lins. Usamos com base, né, Cacá, tivemos que adotar um critério das 4 levantadoras que mais têm feito parte da seleção. Por exemplo, teve gente que pediu Bruno Honório entre as opostas, Carol Gataz entre as centrais, mas o Zé Roberto ele vem falando muito sobre isso, sobre as jogadoras que participaram do ciclo. Então a gente usou o critério do Zé Roberto. Sim. Kaká vem falando também sobre a questão de o Zé Roberto poder levar 3 opostas. A gente seguiu um critério de escolhas de levar 2 opostas, que é o que as seleções costumam levar, mas claro que podemos ser surpreendidos. Sim. Né? Porque senão a enquete ficaria muito aberta, ficaria difícil a gente mensurar os resultados. Então a gente colocou aqui nas levantadoras, Cacá. Aliás, agradecemos a participação de todos vocês, foi bem legal o engajamento. A gente tem Fabíola, Roberta, Macris e Dani Lins. A Fabíola tem participado menos, né, do ciclo, e a gente vê aí com mais frequência a Roberta, a Dani, que jogou o Mundial do ano passado, esse ano ela pediu dispensa, e a Macris, que ganhou aí uma força enorme em 2019. Quem será que saiu na frente aí, Vanessa? Quem será que saiu na frente? Qual é a sua aposta, Cacá? Você já sabe o resultado. Eu já sei. Vamos ver então quem saiu na frente na votação popular? A gente teve então Fabíola e Macris. A galera gosta muito da Fabíola, mesmo a Fabíola jogando menos que as outras. É que ela fez uma Superliga pelo... Eu lembrei agora do filme A Lista de Schindler. O que aconteceu? Aparece colorida, só a menina de vermelho. Elas foram eliminadas, meio Big Brother. Então a gente teve a escolha da galera. A galera levaria Cacá, Macris e Fabíola. O que você acha dessa escolha? A surpresa minha ficou por conta da Fabíola, né? Eu achava que Macris e Roberta sairiam na frente. Na minha opinião, ainda continuam na frente. E a gente tem aqui a Fabíola e a Dani Lins, que foram as levantadoras da Rio 2016, né? A Roberta, que participou do ciclo todo, acho que das levantadoras foi a que participou esses 3 anos. Exato. E Macris, que chegou agora, mas já conquistou o coração da galera. E jogou muito, né? Por mérito. A Macris está fazendo uma temporada surpreendente. O Leandro está comentando que ele queria levar 2 ponteiras, 2 líberos, mas também não tinha opção. Também não vai dar. Ia ficar difícil, gente, abrir muito essa questão de levar 3 centrais, 4 centrais, 3 opostas, 2 líberos. Mas vai dar para entender um pouquinho aqui a preferência da galera. Então, mas aí o pessoal está falando da Fabíola, a Roberta ela perdeu muita oportunidade. Né? Ela teve mais oportunidades com o Zé Roberto em outros campeonatos. E esse ano ela não está tendo tanta. Então talvez abra aí a possibilidade de ou a Fabíola ou a Dani serem escolhidas. E a Fabíola que vai jogar com o Bernardinho. Deve ter uma evolução boa aí. Ela já fez uma grande Superliga sob o comando do Anderson Rodrigues no SESI Bauru. E agora vamos ver a Fabíola com o Bernardinho. O Márcio Brito está comentando aqui, Cacá, que ele acredita que vão Dani Lins e Macris. Talvez. É difícil, uma possibilidade, né? Apostar aqui. E tem muita gente questionando a questão da Roberta. Eles acham que ela deveria ir porque ela fez o ciclo completo. E não jogadoras que agora que vai chegar a Olimpíada chegarem em cima da hora e ficarem com essa vaga. Então, é né? Todo mundo fala isso. da segunda, mas a Macris é quase uma unanimidade hoje. Olha isso, Cacá. Acho que aqui dá para ver bem a unanimidade da Macris. Olha a barra dela de preferência em relação às outras. Quase o dobro. Fabíola, Roberta e Dani Lins, elas meio que... Existe um empate, entre aspas, entre elas. Mais que o dobro da segunda colocada, né? Exatamente, mais que o dobro da Fabíola. Aqui existe ainda uma dúvida, até no próprio público, imagina na cabeça do Zé Roberto. De jogo diferente aqui, o que você acha para formar a melhor dupla? Então, a melhor dupla, se você for pensar para uma Olimpíada, seria Macris e Dani Lins. Por que, Cacá? Porque a Macris hoje é a melhor levantadora, atuando na seleção brasileira, mas se der algum tilt com a Macris,
precisaria ser alguém experiente para segurar a bucha de ter um time descontrolado dentro de quadra. E aí eu acho que a Dani seria a melhor opção. E Dani que já foi para 2 Olimpíadas e conquistou o ouro olímpico em Londres. Agora, se você pensar em possibilidade de ser titular, eu acho que Macris e Roberta, não sei também se a Dani toparia ser uma segunda levantadora, com a situação da Macris hoje, que na minha opinião é titular. E a gente comenta da Fabíola, mas a Fabíola também, nós não sabemos se ela vai querer ir para as Olimpíadas, Sim, né? Porque exato. ela tem 2 filhas, às vezes está com outros objetivos, mas nós colocamos as jogadoras que mais têm atuado pela seleção. Vamos falar então agora das opostas, outra disputa bem interessante. Um cenário parecido com Lorene também chegando agora, Sheila já bicampeã olímpica consagradíssima, e Tandara que na seleção ainda a gente não conquistou assim um grande título, né, Cacá? E se bem que nós temos aí uma situação interessante, né? A Lorene até então nem figurava na possibilidade de ser titular da seleção brasileira, também por méritos está conseguindo o espaço dela. A Tandara vindo de contusão séria, né? Tentando retomar a forma física, e a Sheila 3 anos parada. Não é o mesmo caso das levantadoras. Todas têm condições de hoje estar fazendo parte da seleção. Aqui a gente tem cenários diferentes. O Gugu Silva, a Cacá está comentando, é fácil, né? Ficar de fora o ciclo todo, chega perto das Olimpíadas e quer ir. Então, é uma bronca, né, que a galera tem disso. É uma bronca, mas se a jogadora estiver melhor, é complicado, né? Você leva quem está melhor ou quem participou do ciclo todo? Você vai... Então, a resposta, sabe quando vai vir, Vanessa? No final da Olimpíada. Se ganhar ou não ganhar. Se ganhar, tá tudo bem, ninguém vai falar mais nada. Agora, se perder, chuvas e trovoadas. Cacá, então vamos ver quem que a galera escolheu aqui entre as opostas. A gente considerou então 2 opostas, hein? Espera um pouquinho, vou fazer um jogo aqui, ó. Quando eu fizer assim, você não tira. Foi. Foi. Sheila, a galera não levaria a Sheila, levaria só Tandara e Lorene. E tem justificativa, né? A Sheila está voltando, é uma incógnita ainda, é uma grande jogadora, é um ídolo, né? Eu gostaria muito de ver a Sheila 100% jogando a Olimpíada, mas a gente ainda não conseguiu ter a certeza de que ela vai conseguir chegar nesse patamar. A Tandara tem sido titular nas últimas competições, fora essa temporada que ela está se recuperando, e a Lorene é a grande surpresa, né? Seria muito estranho que a Lorene, depois dessa temporada que fez em 2019, ficar fora de uma Olimpíada. E pode ser, né, Cacá, a Olimpíada da Tandara. Tandara aqui em Londres, ela foi como reserva, nem teve a chance de jogar direito, porque a Sheila estava voando. Na Rio 2016 ela foi cortada porque tinha acabado de ficar grávida, então a gente espera essa Tandara voando como ela voou esse ciclo todo, agora em Tóquio. Exatamente, acho que é o ano dela. É o ano dela, e vamos ver então, Cacá, como ficou a porcentagem aqui, a barrinha, né? A porcentagem não. Olha a diferença da Tandara, Lorene para Sheila. É quase unanimidade, né? A barrinha da Sheila é quase metade da barrinha da Lorene. Eu gostei da votação porque é uma votação que está buscando justiça, né? Ninguém está levando em consideração outros fatores que não o rendimento. Preferência, né? Tem um carinho afetivo pela Sheila, por tudo que ela já conquistou. Sim, sem dúvida. Isso não quer dizer que estão desconsiderando a Sheila. É só uma visão pragmática. E é interessante também porque a galera tá votando no que a gente está vendo hoje. Daqui a um ano isso aqui pode mudar. Se a Sheila arrebentar na Superliga, na Liga das Nações, como você tem falado, que a grande competição da Sheila vai ser a Liga das Nações, aí a galera vai pedir, pelo amor de Deus, faça uma enquete com 3 apostas. Dá uma chamada de uma rádio aqui, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. O Márcio Brito está falando assim, Cacá, no caso das opostas eu prefiro esperar a Superliga. Ele então, se prefere esperar, tá esperando a Sheila. Sim. Vamos ver então agora Aqui também tem outra disputa difícil, 5 centrais. Essa eu acho a mais difícil de todas. Geralmente se leva 3, né, para uma Olimpíada por causa da limitação de 12 jogadores. Mundial se leva 4. Por que você acha a mais difícil, Cacá? Porque a diferença de uma para outra é muito pequena. E se você for considerar histórico, possibilidade,
Você olha para 5 e fala assim, cara, estou em dúvida. Eu vou escolher 3, mas eu confesso que eu estou em dúvida. Tem uma que é melhor de bloqueio, a outra é melhor na Sim. China. A outra está jogando muita bola. A outra tem aqui 2 bicampeãs olímpicas. Exato. Né? Para mim é a escolha Tem mais uma difícil. que na seleção teve um ano difícil, que foi a Que Carol. não teve oportunidade, que na minha opinião é uma baita jogadora. Bia, que começou muito bem, caiu de rendimento. E foi pro banco. E foi pro banco. Mara, a grande surpresa do ano. Mara, para mim, é o caso da Lorene. Caso Tá da Lorene. Será que a conquistando- galera escolheu ela, Cacá? Lorene, Macris e Mara são as 3 que mais conquistaram espaço na seleção esse Cacá, o ano. Samuel Pinusa fez um comentário interessante. Tem a possibilidade da Tandara ir como ponteira. É, eu acho Porque que aí isso ele vai traria acontecer. Sheila e Roberta. Eu acho que Ou isso vai Desculpa, acontecer. Sheila e E Lorene. Lorene. Eu acho que isso vai acontecer. O Márcio, de novo, o Márcio, a galera às vezes pega no pé que a gente lê muito comentário da mesma pessoa. Desculpa a gente por ler mais um comentário do Márcio. Ele falou da Denísia. A Denise, ela se despediu da seleção, mas a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. A Denise também é uma jogadora fortíssima na briga por essas... Mas não é uma menina dos olhos do Zé Roberto, né? Ela foi para a seleção em Londres e Rio 2016, ela nunca foi titular, né? Até a Jussiele chegou e roubou a vaga dela. A gente tem também que pensar em quem é o técnico. Né? Não adianta você falar, eu montaria outro time se eu fosse o técnico. Mas pensando com a cabeça do Zé Roberto, a Denise é a Miss Bloqueio, né? Ela ganha o título de melhor bloqueadora na Itália anos seguidos. Aqui no Brasil também pelo Osasco. Também, ganhou para mim é uma bastante. das melhores bloqueadoras do mundo, mas não tem oportunidade na seleção, né? E pensando como o Zé Roberto pensaria, ele não tem dado oportunidade para a Denise, com 5 jogadoras de meio desse nível, talvez a Denise Thaísa não tenha também, que tinha espaço. se despedido, mas esse ano deu uma declaração depois de ver a Sheila e a Fabiana voltando. Também estou aberta a convocações. O Diogo Alexandre Cacá tá falando que a Carol é uma central baixa, 1,83 m, mas no cenário mundial ela já mostrou que ela compensa esse 1,83 m com muita velocidade. Sim, sim, tem esse problema, mas tanto que está jogando no voleibol internacional, né? Então vamos lá. Pã. A galera escolheu Cacá, Thaísa, Mara e Fabiana. Eu tenho dúvidas em relação a Thaísa. Em relação ao físico dela, Exatamente, dela conseguir chegar na Olimpíada em condições de ser aproveitada. Thaísa que fez uma grande Superliga pelo Barueri, agora se transferiu para o Minas. Se eu fosse votar aqui, eu colocaria Thaísa. Colocaria, também? porque para mim, ela e Fabiana, por Não, mais que sem elas dúvida. tenham mais idade, É. ainda são as 2 grandes centrais do Brasil. Eu também colocaria a Gataz. Por que a gente não colocou a Gataz? A Gataz também não participou do ciclo. E o Zé Roberto fala muito sobre isso. Sobre Fez a uma importância. ótima Superliga. Exatamente. Mas... Vem fazendo, né? E tem Sim. um entrosamento impressionante com a Macris. Macris e a bola de segurança do Minas. E a Gataz tem o problema do físico também, né? Você sempre fala, será que aguentaria o ritmo da Olimpíada, que é um jogo sim, um jogo não, e só decisão, né, Cacá? E a preparação para a Olimpíada também exige muito do atleta, né, Vanessa? Você faz um trabalho de preparação que é brutal. Então, jogadoras contundidas, jogadoras que vêm de contusão, precisam passar por esse teste para saber se tem condições de aguentar. A Gataz, que ficou quase nas Olimpíadas de Pequim, em 2004 também ela foi cotada e acabou não indo, não tendo essa oportunidade. Dessas 3, pensando nas condições para jogar a Olimpíada hoje, Mara, Fabiana e Bia. Então, você tiraria a Thaísa e iria com eu Bia. acho que a Thaísa está um pouquinho E olha pra que trás interessante na briga. olha que interessante, Cacá, o gráfico. A Bia acho que ficou em último lugar, quer ver? Não, Carol. Carol foi muito prejudicada, né, pelo ano que ela teve na seleção, ela quase falta não de apareceu. oportunidade. Eu Mas gosto olha, muito da Carol, adoro o jogo da Carol. Eu também gosto bastante, se eu votasse, seria uma das minhas 3 centrais. Olha que interessante, Fabiana, Mara e Thaísa, praticamente unanimidade. Prestígio da Thaísa, hein? E a Mara, que chegou agora, olha como um bom ano na seleção. Mérito, né? Um bom ano na seleção te coloca na Olimpíada e um ano ruim, como a Carol teve, te tira da Olimpíada. Se a gente tivesse feito essa votação após a Superliga, que a Carol também, pelo Praia Clube, foi uma das principais centrais da competição,
Talvez ela estivesse aqui, olha, nessa barrinha de unanimidade. E agora? Vamos agora de ponteiras. Essa briga também é uma briga nivelada para baixo em relação às ponteiras que a gente já teve nas outras Olimpíadas? Não, não acho que seja para baixo, porque seria desmerecer as jogadoras. Mas nós temos algumas dificuldades em relação ao crescimento das outras equipes nessa posição. Eu acho que é aí que está o principal problema. Cacá, e até vou te interrompendo aqui, teve um comentário interessante no nosso... A gente lê todos os comentários, viu, gente? Aqui que vocês colocam no YouTube. Vai falando que eu vou pegar o comentário. Porque eu acho que as outras seleções, as seleções que estão ou no mesmo nível ou um pouco acima do Brasil, conseguiram, nessa função de ponteiras, ter jogadoras mais altas, mais capacitadas, e o Brasil não conseguiu acompanhar. Lógico que nós temos uma Gabi que é espetacular tecnicamente, nós temos a Natália que, se tiver bem fisicamente, seria importantíssimo para a gente, mas as nossas outras jogadoras, as possíveis pretendentes a essa posição, elas não estão conseguindo acompanhar o mesmo nível, né? A Drusila, a Amanda, elas estão um pouco abaixo do que se espera do nível internacional. E esse eu acho que é o principal problema dessa posição. Cacá, achei aqui o comentário do Franco Rodrigues. O comentário dele foi nessa última live que nós fizemos a semana passada e foi um comentário bem interessante. Ele está perguntando se houve uma transformação física das ponteiras e das opostas. Hoje a gente vê, por exemplo, ele foi citando, né? A Druz, a Rio, a Egonu, a Azul, jogadoras, a Mihailovic, a Boscovic, jogadoras que estão com mais de 1,90 m. Antigamente a gente via que as grandes jogadoras dessas posições de ponteira e oposta eram Sheila, Jaqueline, Paula, que tinham 1,80 m e pouquinho, 1,85 m, 86 m. Eram jogadoras que compensavam na técnica alguma eventual dificuldade de estatura, né? E hoje não, hoje o que a gente tem são as jogadoras altas se aperfeiçoando tecnicamente. E essa é a diferença que eu estava comentando, porque você tem jogadoras altas, fortes, que vão definir na parte ofensiva. E qual é um dos problemas do Brasil? Definir na parte ofensiva. Então nós estamos sofrendo por causa disso, sim. O Samuel Pinuza, Cacá, está perguntando se a gente acha que ainda dá tempo de surgir alguém nessa briga. Por exemplo, Maiane, Tainara, Júlia Bergman, Natinha. Eu, sinceramente, acho que não. Acho que elas vão ficar para o outro ciclo. Então, se aparecer a oportunidade, pensando em 2024, dar uma oportunidade para... Como foi o caso da Gabi em 2016. Vamos lá, você faz parte do grupo, mas não jogou, né? Então, talvez só nessa situação. O Lucarelli foi assim em 2012 para Londres, mas ele não foi... Douglas em 2016. Mas ele não foi entre os convocados. O Bernardinho fez um convite, né, para ele já entender o clima olímpico, porque já era uma preparação para o Lucarelli para 2016. E olha o que o Lucarelli foi em 2016. Porque você renovar o time todo para um novo ciclo olímpico, você vai chegar na Olimpíada sem nunca ninguém ter disputado. Aí a gente viu o que aconteceu com a Itália feminina em 2016, que não passou nem da primeira fase, essa Itália que hoje está todo mundo colocando como favorita ao ouro. Então, Cacá, entre Amanda, Gabi, Drusila, Fegaray, por que a gente colocou Fegaray aqui, Cacá? Porque ela também participou do último ano, né? Isso. E é uma jogadora que sempre passa pela cabeça, com certeza, do Zé Roberto, de fazer parte se precisar. É daquelas jogadoras que, como aconteceu com a Bright, que o Zé Roberto fica ali no pé. Sim. Vamos. Se a gente pensar o seguinte, vamos dizer que a Natália não chega em condições de participar 100%, né? Amanda e Drusila, inconstantes, sem conseguir se firmar. O que ele vai pensar? Fegaray, não tem outra para pensar. O Fernando Morari está perguntando, e a Jaque, gente? A Jaque, o problema da Jaque é que nas últimas 2 temporadas ela não conseguiu render, ela virou até líbero, né? Então tem uma limitação hoje
né? Hoje em dia, não estou falando da carreira da Jaque, que é vitoriosa, espetacular, sem poder criticar. Mas hoje em dia, ela não está com a mesma pegada das outras ponteiras. Acho que as lesões já começam a atrapalhar. Sim, a gente já não vê também sim. a Paula Pequeno rendendo que já rendia, já Isso começa, mesmo. né? A idade também Isso já mesmo. começa a pesar. Então a gente colocou aqui 5 ponteiras, imaginando que o Zé Roberto vai levar 4. Já teve gente aqui que citou, por exemplo, a possibilidade de a Tandara como ponteira. Aí seriam 3. Exatamente. E aí a galera escolheu Amanda, Gabi, Garay e Natália e deixou a Drusila fora. Outro dado curioso, Amanda, que sempre foi contestada por conta dessa reta final, essa grande Copa do Mundo que ela fez, ela ganhou uma preferência popular. A Drusila e a Amanda, que eu acho que são estilos diferentes, talvez uma opção seria promover um equilíbrio do que tem e de quem seria essa quarta. Será que aqui, Kaká, as pessoas pensaram na possibilidade de precisarem de uma jogadora que passe melhor? Exato. Embora a Gabi Por também isso... tenha um passe excelente. Então, mas por isso, e a Fernanda Garay também, né? Por isso que eu penso, se não puder contar com a Natália, o ideal seria ter a Drusila. Se você tem 2 passadoras e perdeu uma atacante de força, que é a Natália é melhor atacante do que as outras 4, eu faria opção pela Drusila, entende? Então é uma composição que nem sempre é preto no branco. Vamos ver então, Kaká, como foi a preferência da galera. Olha isso, Garay, Gabi e Natália também, a barrinha bem longa. E entre Drusila e Amanda existe também ainda uma dúvida. Ou seja, se levar 3 ponteiras, são essas 3. São essas 3 mais Tandara. São essas 3. E olha, mais Sheila, né? Exato, mais Sheila, porque Sheila. a Tandara na preferência popular está dentro. Mas olha a Gabi como também vem sendo mais prestigiada que as demais. Gabi ganhou da Natália, por exemplo, ganhou de pouquinho. Se a gente estivesse aqui nas eleições, a gente ia falar que houve um empate técnico, 2% a mais, 2% a menos. E a Gabi, eu não acreditaria esse resultado, nem tanto a capacidade técnica, mas a assumir a responsabilidade de que é a principal jogadora da seleção, né? E ela assumiu muito bem esse ano, porque a seleção jogou a maior parte do ano sem Natália. E Tandara a gente só viu no pré-olímpico que a Gabi segurou ali o rojão. Segurou, colocou a seleção nas costas e vamos. Exatamente. Né? Agora uma disputa também que vai dar o que falar. Leia, a líbero da seleção nos Jogos da Rio 2016, Bright, cortada das últimas 2 Olimpíadas, e a Suelen, que ainda não teve a oportunidade de jogar uma Olimpíada, mas esteve no Mundial do ano passado. Foi a líbero da seleção em 2018. Disputa também difícil. Eu gostaria de levar 2, mas como não é possível, tem que fazer opção. Né? Você como técnico, Kaká, você só tem a possibilidade de levar 12 jogadoras para as Olimpíadas. Você abriria a mão de um atacante e levaria 2 líberos? Então, é uma decisão muito difícil. É muito difícil, depende também do elenco que eu tenho. Volto à questão das ponteiras. Se eu não tiver condições de levar ponteiras especialistas no passe, eu poderia pensar nisso, levar 2 líberos e... E uma delas joga com a camisa de ponteira. Exato. E se eu tiver uma ponteira que possa jogar de oposta, eu também pensaria nisso. Existe uma configuração Sim, assim que você pode fazer. Quebra-cabeça de acordo com o que você tem no grupo. A Suelen que perdeu espaço esse ano com a vinda também da Bright, né? Uma jogadora que tinha muito apelo, muita gente querendo de volta. E que também foi aos poucos perdendo o espaço que tinha, né? O Ricardo Pires, ele comentou, leva as 2 líberos. Vamos lá então, vamos ver quem que a galera escolheu. A gente colocou como opção apenas uma líbero. Cadê Kaká? Cadê Kaká? Olha o suspense. Camila Bright. Olha que Camila Bright ganhou com uma diferença enorme em relação às demais. Mesmo a Leia fazendo a Copa do Mundo que fez. E sendo assim a principal líbero do Brasil desde a Rio 2016. Há muito tempo. A Bright... Aí você acha que tem uma questão de... As pessoas têm uma compaixão por ela já ter sido cortada 2 vezes? Ou realmente é a melhor líbero que nós temos? Então, não é o que a pesquisa tem mostrado, né? A pesquisa tem mostrado um voto consciente. Então, eu acho que é preferência mesmo. Pessoal, líbero é uma posição de confiança, né, Vanessa? Eu confio, você é meu líbero.
E eu acho que é isso que o pessoal está querendo mostrar. A confiança maior está na Bright, mas eu acho as duas, a Leia e a Bright, de total confiança. Se eu fosse técnico, eu ficaria muito em dúvida entre uma e outra. É bem difícil, né? É o momento, é a questão da liderança em quadra, como que arruma a linha de passe. Exato. Você falou muito sobre essa questão de casar com as ponteiras, né? Isso. Dependendo muito de quais Isso é o que mais ponteiras importa. ele leva, e aí a líbero que melhor se ajusta. Quem fica, qual ponteira fica à vontade com a líbero do lado, né? Tudo isso pesa. E acho que essa briga vai ferver de vez, vai ficar mais interessante ainda após a Superliga, que a gente lembra que a Bright não estava 100% nessa Copa do Mundo, ainda não estava com o melhor ritmo de jogo, e a Leia já estava voando desde a Liga das Nações. Eu acho que aí 3 opções o Zé Roberto vai definir só na Liga das Nações. Você fala em opostas? Se vai 3 opostas ou 2, se vão, né? 3 opostas ou 2, qual líbero vai e qual das ponteiras ele vai escolher, e quais as centrais também, né? E é curioso, né, Cacá, porque que a gente estava falando, opostas, ponteiras e líberos, são decisões que uma liga a outra. Sim. Se ele levar 3 opostas, de repente ele leva só 3 ponteiras, né? São decisões que uma vai depender da outra. Vai depender da outra. Então vamos ver como que ficou aqui a escolha da galera. Olha a diferença da Bright para a Leia. A Suelen teve menos de 1% da preferência do público. Impressionante. A gente teve quase 1000 votações nessa enquete. Ganhou no primeiro turno. E a gente colocou essa enquete, Cacá, num sábado, que tem menos gente, né, acessando as redes sociais, enfim. E a Bright ganhou aí com folga no primeiro turno. A gente não vai precisar nem abrir o segundo turno para decidir a líbero da seleção, 84,7%. Camila deve estar contente com essa votação. A gente vê que a Leia poderia ter mais chances de votação por conta que fez mais jogos pela seleção esse ano, e a Leia só teve 14,7%, e vem de um time que ganhou tudo ano passado. Mas não é essa a diferença de uma para outra. Ah, sim. Não. A diferença é muito mínima, né? Por isso que você fala que vai ser tão difícil escolher entre as duas. Mas, de qualquer forma, surpreende essa votação tão elástica da Bright sobre a Leia. Realmente. A gente, então, obrigada, Daniel, pela sua sugestão. A galera se divertiu bastante. Participou, hein? Participou bastante. A gente ouviu muitas críticas em relação a Bruna Honório, a Carol Gatá. Já explicamos aqui porque nós não colocamos elas. A gente sempre torce pelo melhor da seleção, né, Cacá? Pelas 12 melhores. E sempre por todas as jogadoras, né? É importante falar isso, né, Bruna? A gente quer que todas façam o melhor possível e conquistem o que puder conquistar. Mas a gente tem que comentar às vezes. E o que o Zé Roberto corrija, o que não deu certo na Rio 2016, né? E acho que isso é muito importante para essa convocação para Tóquio. E aí, quando acabar a Copa do Mundo masculina, vamos fazer também uma brincadeira dessa, Cacá? Eu tô curiosa para saber sobre a disputa entre Alain e Wallace. A gente sabe que a galera vai escolher os dois. Mas como que vai ficar essa barrinha? A gente, às vezes, é um pouco imediatista, só lembra do atual momento, né? Não lembra o que a pessoa construiu ao longo do ciclo. Mas estou bem curiosa em relação a essa disputa particular entre Alain e Wallace.